do segundo ano. E aí, tudo bem com vocês? Então, galerinha, hoje na nossa aula de matemática a gente vai aprender um pouco mais sobre medidas de tempo. Vocês sabem qual instrumento que se utiliza geralmente para medir o tempo, né? A gente já estudou um pouco sobre isso nas nossas aulas a respeito do principal instrumento de medidas de tempo, né? Só que o tempo, ele passou a ser, né, medido, a ser utilizado instrumentos para medir esse tempo no decorrer dos anos, né? Porque antes a medição de tempo, né, ela se dava ao olhar para o sol, né? Então, antigamente, pessoal, se media o tempo de forma diferente, né? Então, como é que era medido esse tempo? Pessoal, antigamente não existia uma divisão de tempo, não é isso? Então, o dia ele não era dividido igual é hoje, né? Em 24 horas. Antigamente, o dia, né? Os antigos, os povos mais antigos, eles se baseavam no Sol. Só que observando o Sol, eles passaram a perceber que, né, o movimento do Sol ele sempre se repetia ao longo do dia, né? Esse movimento ele era igual. Então, eles passaram a perceber essa situação. Pensando nisso, eles começaram a organizar, né, o dia e perceberam que o dia era dividido em 24 partes. Foi aí que surgiu aí, né, os horários, que aí formam 24 horas no dia. Cada parte desse dia, no caso, equivale aí a uma hora, né? Então, o dia ele foi dividido em 24 partes, né? E aí a gente, né, conseguiu aí identificar aí as horas do dia, né? Começamos a identificar melhor, né, através dos nossos antepassados, como, né, o dia ele vai se desenrolando de hora em hora até formar aí um dia completo, que é dividido em duas partes, né? O dia e a noite, que totaliza essas 24 horas. O dia, ele é formado por 24 horas, como vocês sabem. E aí ele se divide, né? Ao longo dessas duas partes, que é dia e noite, nós temos a madrugada, nós temos a manhã, nós temos a tarde e nós temos a noite, não é isso? Então, dentro desse total de 24 horas, a gente tem divisão dia e noite, e dentro dessa divisão dia e noite, a gente tem madrugada, manhã, tarde e noite, tá certo? E aí, galerinha, uma hora, né, do dia, ela corresponde aí a 60 minutos, né? Então, quando eu digo que se passaram 60 minutos de alguma atividade, eu estou me referindo aí a uma hora, tá? Então, uma hora é igual aí a 60 minutos. Mas, como que eu vou saber, né, ver as horas em um relógio? Eu aprendi, né, que uma hora tem 60 minutos, mas como é que eu vou identificar essas horas no relógio, né? Você sabe ver as horas no relógio? Olha só, pessoal. Nós temos dois tipos de relógios principais aí. Nós temos o relógio analógico, que é esse nesse formato, né? E o relógio digital. O relógio digital é mais fácil, né, de visualizar aí a hora. Porém, o relógio analógico é mais legal. Observem, pessoal, que o horário aí no relógio digital está marcando 10 horas e 58 minutos, né? E no relógio analógico está marcando 10 horas e 10 horas e 10 minutos. Como é que eu vou saber ler essas horas, tia? Vamos aprender? Olha só. Primeiramente, vamos analisar o relógio analógico. No relógio analógico, eu tenho os numerais aí formando o total de 12 horas, né? O horário ele vai passando aí, né, de o número 12 para 1, equivale a que passou 5 minutos.
Do 12 para o 2, 10 minutos. 12 para o 3, né? 15 minutos. Do 12 para o 4, 20 minutos, né? Do 12 para o 5, 25 minutos. Mas como é que eu vou saber, né, que se passaram esses minutos? Porque, pessoal, temos os ponteiros. E o que é que esses ponteiros indicam, tia? Observe, esse ponteiro vermelhinho, fininho, ele vai percorrendo todo o percurso do relógio e ele não para. O que é que ele mede? Ele mede os segundos. A cada 60 segundos equivale aí a 1 minuto. Então, quando ele faz o contorno completo do relógio, isso quer dizer que passou-se 1 minuto. E esse ponteiro aí maior, esse ponteiro maior, ele vai indicar aí os minutos, né? Então, esses pontinhos que vocês estão vendo aí ao redor do relógio, cada pontinho desse equivale a 1 minuto. E esse pontinho, né, mais escuro, onde tem o numeral, né, indica que já passou 5 minutos do número anterior. Por exemplo, se o ponteiro maior aqui estava no 9, né, e daqui 5 minutos ele estará aqui no 10. Então, isso quer dizer que já se passaram 5 minutos desse espaço para esse. Então, esse ponteiro maior, ele vai contando aí os minutos, né? E aí, cada número desse vai equivaler aí a 5 minutos que se passaram do anterior. Então, 5 minutos, de 5 em 5 até formar os 60 minutos, que equivale aí a 1 hora. Já esse ponteiro menor equivale aí a hora. Então, ele vai marcar a hora. A cada vez que esse ponteiro aqui maior, ele completar, né, o contorno completo do relógio, né, passando de 1 em 1 minuto até chegar no 12, quando esse ponteiro maior estiver no 12, no caso agora são 2 horas, né, vai dar 2 horas. Quando esse ponteiro maior chegar aqui no 12, aí ele vai completar as 2 horas completas. Por quê? Porque aqui está ainda aí 1 hora e 50 minutos. Está quase chegando aí a 2 horas. Por isso que ele não está indo diretamente aí para o pontinho do 2. Então, quando esse ponteiro maior ele estiver lá no 12, aí sim, aí vai ser às 2 da tarde, né? Às 2 horas, 2 da tarde ou 2 da manhã. Então, sempre que esse ponteiro fininho, ele faz o contorno completo, né? Esse ponteiro maior passa um pontinho. Por quê? Porque de um pontinho para o outro equivale aí 1 minuto, né? Quando esse ponteiro maior, ele faz o contorno completo, chegando no 12, então ele formou aí 60 minutos, ou seja, 1 hora. E aí esse ponteiro menor, ele vai pular do número que ele estava para o número seguinte, né? Se era 1 hora, vai ser 2 horas. Se era 2, vai ser 3 horas. E assim sucessivamente. Então, cada um tem uma função aí no relógio, tá? Olha só. Aí, né, marcando a hora, marcando aí os minutos e o fininho os segundos. Leia as horas no relógio analógico. O ponteiro maior aponta para o 12 e o menor para o 8. São, então, 8 horas. O ponteiro maior aponta para o 12 e o menor também para o 12. Então, são 12 horas, tá certo? E aí, pessoal, vamos ler as horas no relógio digital. Observe aí. Eu tenho o número 12 e eu tenho 30 minutos ao lado. Então, que horas, né, está marcando aí? Vamos analisar. Observe aí. Esses dois pontinhos, né, eles separam as horas dos minutos, tá? E o primeiro número aí, o 12, equivale às horas. Então, são 12 horas e após os dois pontinhos, né, vai estar os minutos. Então, tem 30. Então, são 12 horas e 30 minutos. É mais fácil aí a leitura, né, mais rápida. Observe, 12 horas e 30 minutos. Então, aí está marcando 12 horas e 30 minutos. Vamos treinar? Que horas está marcando? Vamos analisar os dois pontinhos separando as horas e os minutos. Então, as horas estão marcando 10 horas, né? Os minutos 12, então são 10 horas e 12 minutos.
Então é isso, galerinha. Espero que tenham gostado da aula, aprendido um pouco mais sobre as horas e a gente se encontra na nossa próxima aula. Um grande abraço.